Falando do Ceará, meu receio é uma campanha similar de 2021, que no final perderam para o expressinho do Palmeiras. Cara, eu entendo, porque o torcedor do Ceará ele é um pessimista por natureza, pelo menos na maior parte do tempo. O Ceará tem uma máxima de ressuscitar times. Então, o torcedor do Ceará olha para algumas coisas e já acha que vai dar errado, que o Ceará vai ressuscitar o esporte da vida, que é o próximo adversário, por exemplo. O torcedor do Ceará acha que essa distância de 9 pontos é uma distância curtíssima, né? Uma distância que você, cara, pelo amor de Deus, 9 pontos é muito pouco, entendeu? Eu entendo perfeitamente isso. Eu falo do torcedor do Ceará, primeiro, por ter vivido muito isso na arquibancada, então eu conheço a torcida do Ceará de arquibancada. A torcida do Fortaleza, por motivos óbvios, eu não acompanhei na arquibancada. Já fui para jogos do Fortaleza na arquibancada, mas é diferente, né? Eu não conheço, eu não tenho feeling, eu converso com, pra galera que tem curiosidade, eu converso com muito torcedor do Fortaleza. Eu acho que eu até converso para conteúdo mais com o torcedor do Fortaleza do que o do Ceará. Porque o do Ceará eu conheço, entendeu? Eu entendo como é o torcedor do Ceará. O do Fortaleza eu preciso entender, são perfis um pouco diferentes. Apesar de, na maior parte das coisas, serem iguais, o torcedor do Fortaleza eu tento conhecer mais, saber como é que reage a vitória, a derrota, a diferença de pontos. Eu acho o torcedor do Fortaleza, e se tiver algum torcedor do Fortaleza que pode confirmar ou negar, eu acho o torcedor do Fortaleza um pouco mais confiante. Que a galera às vezes chama de soberba, né, e tal. Talvez em alguns tenha soberba, mas eu conheço torcedor do Ceará também que tem soberba. Mas eu acho o torcedor do Fortaleza menos medroso. Acho o torcedor do Ceará mais medroso, sinceramente. É aquela coisa muito mais, né, cara, eu não acredito e tal. Será que vai? Mesmo quando ganha, é um sofrimento muito grande. Acho que o Fortaleza desfruta um pouco mais dessa de contar bem, como foi o caso agora, né, nos últimos anos. Fortaleza sobrando aí nas competições nacionais. Bom, então, dito isso, eu converso com a galera do Fortaleza, tento entender como é que funciona o feeling. Mas falando do Ceará especificamente, eu vejo que é uma galera que tá com medo do que vai acontecer. Até porque o Ceará vem de um rebaixamento, né? O Ceará não tá muitos anos na Série A. O Ceará não tá com uma questão financeira muito consolidada. O Ceará tá vivendo ali no dia a dia. Ele vai sobreviver à Série A para que no ano que vem ele tenha mais possibilidade de fazer uma Série A melhor, de ter outras perspectivas ao longo do ano e da Série A propriamente dita. Por isso que eu acho que olhar para a tabela do Ceará e ver ele em décimo, gol do Atlético Paranaense, agora sim, aos 20 minutos do segundo tempo, gol do Dudu. Olhar para o que o Ceará está fazendo hoje em décimo lugar, com todo esse contexto, é uma campanha que precisa de admiração. Mas eu entendo que há o receio, eu entendo que há o medo do Ceará degringolar. O ponto que eu acho que não degringola, o ponto que eu acho que não vai degringolar, é porque o Ceará de 2025 é um Ceará mais organizado em todos os aspectos. O Ceará é um time organizado dentro de campo, taticamente, é um trabalho consolidado. O Ceará não vem de muitas mudanças de treinador. A gente pode botar aqui no papel, jogador a jogador do elenco de 21, 22, o ano que caiu. A gente pode botar no papel aqui e ver quem é o melhor. A gente pode fazer esse exercício. Mas, de forma geral, é um Ceará hoje equilibrado, que tem jogadores para as posições que são necessárias, a quantidade necessária. Nesse momento não tem nenhuma posição que o Ceará tem jogadores em excesso, que está com um jogador descontente, porque não está jogando. O Ceará, fora de campo, é um time que está pagando tudo em dia, é um time que está conseguindo cumprir as suas obrigações, as cotas, o dinheiro, né, que entrou, os prêmios, o salário. O Ceará é um time que tem um departamento de futebol profissionalizado. A gente conversou com o Robson recentemente, e uma das coisas que ele reconheceu é que ele é um pouco, tipo assim, ele participava de forma mais efetiva do futebol. E aí, a imensa maioria da torcida do Ceará que se manifesta nas redes sociais era contrária a essa situação do Robson tão atuante no futebol, em detrimento a ter uma gestão mais profissional do futebol. O Robson é um baita gestor. Eu sei que esse discurso é impopular para a torcida do Ceará, porque a gente associa muito o Robson ao rebaixamento, a falta de ambição do Ceará em algum momento, as contratações que eram questionáveis, mas como gestor foi um bom gestor, com seus erros, com seus questionamentos. Isso aqui não é uma defesa cega do que aconteceu no Ceará. Mas hoje, esse ano, o Ceará tem um diretor de futebol do clube, né? O Haroldo, que já estava aí no ano anterior, 2023. Tem um executivo de futebol, tem um coordenador técnico, que é do meio do futebol. Inclusive, ele tem muito respaldo com o Léo Condé. E eu estou falando do Sanches, né? João Paulo Sanches, que é uma figura pouco falada, mas que as informações que eu tenho aqui tem muita influência dentro da relação jogador-comissão técnica. Então o Ceará tem hoje o Ricardinho, como um cara que é o assessor de futebol, que faz essa ponte entre o vestiário, comissão técnica, diretoria. Então o Ceará hoje é um time que dá menos subsídio para a gente achar que é um time que vai degringolar. Pode acontecer? Pode. Futebol não tem receita de bolo. A gente poderia estar falando aqui, o Icasa, em 2014, se eu não estiver enganado,
A gente estava resgatando essa história recentemente. Em 2014, o Icasa chegou beirando. Não, 14 ele estava na Série B. Eu estou falando da Série C para subir para a Série B. Um jogo lá em Duque de Caxias, que ele empata lá em Duque de Caxias. André Turata era o zagueiro do Icasa. Deixa eu ver quando é que foi esse ano. Para dizer para vocês. Icasa, Duque de Caxias, Série C. Com gol em 2012. 2012, o Icasa, com salário atrasado, crise do tamanho do mundo, foi um time que subiu da Série C para a Série B. Quantos anos o Fortaleza ficou na Série C com salário em dia, premiação, time bom, time do Chamusca, um timaço para o nível que o Fortaleza estava. Era um time de Série B na Série C e não subiu. O Icasa, com salário atrasado, briga interna, briga política, o Icasa subiu da Série C para a Série B. Outro formato, outros tempos, mas subiu. Então, não tem receita de bolo. Pode acontecer? Pode. O que eu não posso, pelo menos o que eu tento não fazer, é me apegar a coisas que eu acho que tenham uma probabilidade menor. Se o Ceará hoje estivesse dando indícios assim, de desorganização, de salário atrasado, de briga interna, de vaidadezinha, que foi o que aconteceu em 2022, se tivesse acontecendo isso, talvez o cara não é muito seguro. O Ceará é um time instável. Eu acho o Ceará extremamente confiável. Eu não estou nem falando do aspecto técnico só, estou falando de todos os cenários. É um time confiável. Ele vai entregar, você sabe o que é que ele vai entregar, o que é que ele não vai entregar, quais são os pontos de evolução, quais são as limitações do elenco. É um time que tem 15 jogadores que sustentam a temporada, a gente falou isso aqui em 2, 3 lives anteriores. A gente sabe, será isso aí, não vai fugir muito dessa realidade não. Então por isso que eu acho, Dorival, que eu não acho que o Ceará vai degringolar. E aí também, obviamente, há um pouco de torcida. Tomara que eu esteja certo, tomara que ele não dê essa brecha aí para cair para a Série B. Seria melancólico, né? Porque o Ceará faz uma temporada bem certinha, bem organizadinha dentro dos objetivos, né, que ele tem para fazer. Agradecer o pessoal da GoCase, né, que está sempre com a gente. Capinha, eu e a Dani lá em Paris. A que eu estou usando tem Pai do B. Ela é preta com o Pai do B embaixo. Só que eu tô no celular, não vou tirar agora porque tá mesmo na câmera. E eu estou usando o celular hoje. Garrafa térmica também, chegou aqui em casa toda personalizada, maravilhosa. Eu vim na correria aqui, acabei não trazendo. Mas na GoCase você encontra excelentes produtos personalizados de Ceará, de Fortaleza. Você vai lá no site, bota lá gocase.com.br/Fortaleza, /Ceará. Tem tudo lá, maravilhoso. Várias opções. E aí a gente tá com o seguinte: compras acima de R$90, você tem um cupom Fala Manso, que você colocando lá, não é que ganha 5% como nas últimas semanas, ganha 10% de desconto. Então, acima de R$90, produto maravilhoso, vai lá, corre. O produto da GoCase é excelente, GoCase é patrocinadora do Fala Manso aqui. Um abraço para a turma da GoCase, usa o cupom, vê os produtos, tem muita coisa para você acompanhar lá, beleza? Agradecer a GoCase que está dando sempre essa moral pra gente.